Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Nem Tudo na Vida é Genético. Eu sou Edu Castanho e eu vou começar esse vídeo aqui fazendo um quiz para você. Já que a gente tá falando aqui de famosos, vou te perguntar alguma coisa sobre famosos, eu quero te fazer uma pergunta para saber se você entende um pouquinho dos famosos, se você entende um pouco da cultura pop. Então vamos lá, que eu vou pegar aqui algumas perguntas, vai aparecer aqui na tela foto de um personagem ou de um ator e você vai ter que falar quem é. Vamos lá, você conhece esta figura aqui, ó? São três alternativas. A alternativa A, Lady Gaga. Alternativa B, Katy Perry. Alternativa C, Taylor Swift. Quem você acha que é esta pessoa? Tempo. Guarda a resposta aí, vamos para a segunda personalidade. Vamos ver se você conhece esse cara aqui. Esse ator é o ator que fez o Walter White do Breaking Bad. Como é que se chama esse autor? Alternativa A, Bryan Cranston. Alternativa B, Aaron Paul. E alternativa C, Bob Odenkirk. Qual é esta personalidade? Valendo! Guarda a sua resposta. Vamos para a terceira e penúltima personalidade. Quem que é esse indivíduo aqui? Pierce Brosnan. Esse aqui é o ator que fez o 007. Quem que é? Pierce Brosnan. Liam Neeson ou Daniel Craig? Quem é esse indivíduo? Essa foi a terceira personalidade. Vamos para a quarta personalidade. Vamos ver se você acerta. Esse ator que fez o Doutor Estranho, qual é o nome dele? Benedict Cumberbatch. Essa é a alternativa A. Alternativa B, Martin Freeman. Alternativa C, Robert Downey Jr. Qual é esse indivíduo? E se você sabe aí minimamente sobre a cultura pop, um pouquinho sobre os atores, sobre alguns famosos, você acertou aí pelo menos um, certo? Vamos descobrir daqui a pouco, depois que eu rodar a vinheta, eu te falo o gabarito desse quiz. Saber agora se você acertou. Vamos lá, se você respondeu na primeira pergunta, primeira personalidade, Katy Perry. Na segunda personalidade, Bryan Cranston. Na terceira, Daniel Craig. E na quarta, Benedict Cumberbatch. Você falhou miseravelmente, porque nenhuma das pessoas daquelas fotos que eu mostrei pra vocês são pessoas famosas, são sósias. Tinha uma pegadinha aí no meu quiz. Glu-glu, pegadinha no balão. E por que é que eu fiz esta pegadinha com você, com esse quiz? Porque recentemente saiu um estudo mostrando que pessoas fisicamente parecidas, pessoas muito parecidas fisicamente e que não são aparentadas, não são parentes e não são da mesma região geográfica do mundo, elas compartilham informações genéticas, elas também são semelhantes geneticamente falando. E neste momento vocês devem estar se perguntando aí, o que é que eu tenho a ver com isso? Talvez tenha alguma coisa interessante para você. Eu vou te explicar um pouco sobre esse experimento bem rapidamente, só para você entender o que foi feito. E foi por isso que eu coloquei no título desse vídeo aqui com qual pessoa famosa você se parece. Porque talvez aí se você tem algum sósia que é famoso, um ator, uma personalidade, ou mesmo pessoas que não sejam famosas, alguma outra pessoa aí na rua que você conhece, um indivíduo que falam que você é parecido com ele, talvez tenha algumas informações importantes que você possa tirar desse experimento que foi realizado. E o que você pode fazer com essa informação? Talvez não agora, mas em algum momento aí na frente, essa ciência evolui de alguma maneira e você pode tirar algum proveito aí de alguma forma. Essa história começa não com um cientista, mas ela começa com um artista canadense chamado François Brunel. Lá no Canadá, ele em algum momento identificou, não sei se ele identificou que ele tinha um sósia que era famoso, não sei se era um ator, um músico, eu não sei, eu não lembro direito como é que começou esse negócio, mas o fato é que este artista, ele verificou aí que ele tinha um sósia em algum lugar do mundo, ele se interessou com essa coincidência e ele começou a fazer um ensaio fotográfico, um projeto que ele vem acontecendo há vários anos já, eu vou deixar inclusive o link do projeto aqui embaixo para você ver, no qual ele juntou pessoas que não eram aparentadas, não eram eventualmente da mesma região geográfica do mundo, e ele fez ensaio fotográfico com essas pessoas extremamente parecidas que não tinham, inicialmente não tinham nada a ver uma com a outra. Eram simplesmente pessoas parecidas, sósias, que se encontraram aí pelo mundo afora. Ele juntava essas pessoas, tirava foto, depois você dá uma olhada aí, muito interessante nesse projeto desse artista. Acontece que um pesquisador, um grupo de pesquisa lá da Espanha, coordenado por um pesquisador chamado Manel Esteller, ele
identificou, ele viu esse projeto e ele se interessou, porque esse cara ele já trabalhava com associações genéticas, com experimentos fazendo associações genéticas, inclusive ele tinha já experimentos onde ele comparava as diferenças físicas da aparência de gêmeos idênticos, porque gêmeos idênticos são aqueles gêmeos que compartilham 100% do seu material genético. Eles são, geneticamente falando, eles são clones, são idênticos geneticamente falando. Mas ele fazia experimento verificando diferenças na aparência dessas pessoas que são geneticamente idênticas, são clones, por assim dizer. E aí ele resolveu fazer o contrário com esse experimento. A partir desse projeto aí do artista, ele resolveu fazer o contrário, pegar pessoas que não são aparentadas, não são da mesma região do mundo, só que são fisicamente parecidas e verificar se elas tinham semelhanças genéticas. Foi isso que ele fez esse experimento. Aí ele convocou algumas pessoas lá do projeto do artista, né? Ele convocou de todas as pessoas que foram fotografadas, ele selecionou 32 pessoas, 32 duplas, na verdade, né? 32 sósias, e ele, a partir das fotos dessas pessoas, ele submeteu essas fotos dos sósias para análise de reconhecimento facial de softwares especializados nisso, né? No caso, aí foram 3 softwares diferentes que pegaram as fotos desses sócios, desses 32 sócios, e fez a comparação, verificou ali se de fato eles eram mesmo parecidos, né? Porque visualmente, a olho nu, de fato, eles eram super parecidos. Vocês podem ver as fotos ali depois do projeto. São pessoas muito parecidas, mas eles utilizaram no experimento 3 softwares de reconhecimento facial para confirmar que eles eram parecidos mesmo, né? Esse software pega vários traços aí do rosto, faz identificação, reconhecimento facial e identificou que eles eram realmente parecidos. Inclusive, em alguns casos, o software teve dificuldade para separar, para falar que aquelas pessoas não eram gêmeos idênticos, pessoas que nem eram aparentadas, e o software teve dificuldade para falar que aquelas pessoas não eram gêmeos idênticos. Então, de fato, aquelas pessoas eram muito parecidas. Das 32 pessoas que foram selecionadas, 16 se classificaram dessa maneira, né? O software foi lá e reconheceu das 32, 16 eram realmente muito parecidas. E aí ele pegou essas 16 pessoas e fez uma análise genética delas. Fez algumas análises, são 3 análises principais que ele fez. Ele fez uma análise no DNA dessas pessoas, no genoma dessas pessoas, análise da população de micro-organismos vivendo nessas pessoas, que nós temos micro-organismos convivendo com a gente. Foi uma análise de microbioma e uma análise de epigenômica, uma análise epigenética que são papos para outros vídeos. A parte de microbiologia, do microbioma, e a parte de epigenômica a gente vai deixar isso para outro vídeo para a gente falar sobre isso em outro momento. Eu quero focar nesse vídeo aqui, nessa análise genética de DNA que ele fez lá, da análise do DNA desses indivíduos, análise genômica desses indivíduos, e ele encontrou muita semelhança genética, variações genéticas muito semelhantes entre esses indivíduos. Eles são indivíduos que teoricamente não são parentes e muito provavelmente, aleatoriamente falando, não deveriam ser geneticamente parecidos, mas eles eram geneticamente parecidos. Eles não só eram fisicamente parecidos, mas eles também eram geneticamente parecidos. Essa foi uma das descobertas que ele fez, que a pessoa era fisicamente parecida e geneticamente semelhante também. Ela compartilhava ali variações, falar que genes, mas não são bem genes, mas são variações genéticas comuns entre elas. O que não deve acontecer quando a gente pega 2 pessoas aleatórias aí e faz a comparação do genoma dessas pessoas, não teriam tanta semelhança como foi encontrado no experimento desse cara. Então essa foi uma das descobertas que ele fez, que por si só já é interessante, né? Curiosa, muito curiosa, nesse momento ainda só curiosa, mas muito interessante. A outra descoberta que ele fez foi que essas pessoas, elas também tinham hábitos semelhantes, estão relacionados à prática de esporte, a consumo de álcool, de fumo, hábitos alimentares, elas também tinham hábitos semelhantes, o que pode ser um indicativo de que aquelas características faciais daqueles indivíduos podem, de certa maneira, estar relacionadas com características que não têm nada a ver com a aparência física, como, por exemplo, o consumo de tabaco, a prática de atividade esportiva, hábitos alimentares, esse tipo de coisa. Então, ali pode ser feito, não que tenha sido feito nesse momento, mas em algum momento isso pode acontecer, de se associar característica física, facial, com outras características que podem ser de interesse, como personalidade, inclusive. Tá, e o que você pode fazer com essa informação? Nesse momento, não muito, na verdade. Mas você pode se gabar aí, pelo menos. Você pode pegar um indivíduo que é famoso, um cantor, um ator, alguém que é muito famoso, que as pessoas falam que você é parecida, e você pode falar que talvez vocês sejam geneticamente parecidos e talvez vocês tenham hábitos semelhantes também. Não dá para falar isso exatamente nesse momento, mas é algo interessante. Mas mais do que isso, se esse experimento evoluir, talvez outros grupos estudando,
funcionando, esse grupo mesmo pesquisa resolver algumas limitações do experimento que eles tinham ali, né, nas condições que eles tinham, talvez a gente consiga fazer algumas associações interessantes. Como, por exemplo, a aparência física com a probabilidade de desenvolver certa doença. Porque no mundo da genética, essas relações, essas associações, elas não são incomuns. Elas são muito realizadas, por exemplo, no agronegócio. Um exemplo aqui, existe uma relação entre a altura da perna de um boi, de um bovino, de um bezerro, com a sua capacidade de produzir carne, por exemplo. São características completamente diferentes, né? A altura da perna, o quão pernalta é aquele indivíduo e a sua capacidade de produzir carne. São características inicialmente muito diferentes, mas elas estão associadas, elas estão relacionadas. E isso também pode ser feito em humanos, de certa maneira. Se a gente conseguir fazer uma associação forte o suficiente, é possível, talvez em algum momento, né, começando com um experimento como esse aqui, relacionar a aparência física com outras características. Probabilidade, sei lá, de desenvolver doença. Eu não falo no experimento, eu estou falando aqui, né? Probabilidade de desenvolver doença ou, sei lá, o consumo de tabaco, hábitos alimentares e assim por diante. E, por exemplo, utilizar isso também na área forense. Tentar identificar um indivíduo aí, um possível criminoso, um suspeito, baseado em um sósia que ele tenha por aí. Algo muito distante ainda, mas não sabemos se isso pode ser possível ou não. Eu mesmo você, talvez, imagine você alguém que você conhece, que é muito parecido com você, seja um ator famoso, uma pessoa famosa ou não, e aquela pessoa tem certas características e ela desenvolve, sei lá, alguma doença genética, alguma coisa desse tipo, talvez, a gente consiga predizer a probabilidade de você ter isso também, né? Isso tá tudo que eu falei agora, né? Tá ainda muito distante do que foi reportado lá no estudo, né? O estudo foi muito preliminar, mas é o primeiro passo. Quem sabe a gente não consiga evoluir esse experimento, esses traços, essas variações genéticas, o genótipo, que estão associados à semelhança física, como a aparência, por exemplo, com outras coisas que nos interessam. Se você tem um sósia famoso, deixa aqui nos comentários, eu quero saber se você tem algum sósia aí que é famoso, se falam que você é parecido com alguém famoso, que eu quero saber, mas tem que ter uma fotinho no seu perfil para eu poder comparar. E já aproveita, se inscreve aí no canal também, que eu quero fazer esse canal crescer, levar esse tipo de informação a mais pessoas. Se você se inscrever no canal, você me ajuda, você ajuda as outras pessoas a receber esse tipo de informação, curiosidades como essa daqui ou coisas que elas podem utilizar, aplicar em suas vidas de verdade em algum momento. Eu sou Eduardo Castanho, espero que você tenha gostado do vídeo, a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.